Seja muito bem-vindo ao nosso canal Expansão do Amor. Mãos que se unem. Hoje estamos aqui com a nossa irmã Leia para falar no tema mesmo, qual? Jesus. Para passar essa palavra edificante para cada um de nós, né? E quem gostar, dê seu like, viu? Bom dia a todos. Hoje, então, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre Jesus. E para a gente conversar sobre isso, eu vou ler uma passagem que está em São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. Jesus, vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem quem eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que lhe vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Quem é Jesus? O homem pregado na cruz? Ou aquele que nos deu tantos exemplos de perdão, de amor, de tolerância, de não julgamento? Quem é Jesus? Essa passagem da Bíblia fala de quem é Jesus para eles, para os discípulos, para as pessoas da época. Mas a gente tem que pensar nos dias de hoje. Quem é Jesus hoje? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? É aquele que sofreu ou é aquele que nos exemplificou como devemos nos comportar? Então é uma reflexão extremamente importante para nós, para cada um de nós. Nós falamos tanto sobre reforma íntima, sobre mudança de comportamento, o que é certo, o que é errado, o que devemos, o que não devemos fazer. A todas essas perguntas, a única resposta é o exemplo de Jesus. Se fosse Jesus, o que ele faria? Se eu fosse Jesus, se fosse ele nessa situação, com essa dor, com essa dúvida, com essa provação, com essa dificuldade, como ele agiria? E é essa base que nós temos que ter para tomarmos as nossas atitudes, para deixar as palavras certas, as melhores palavras, ou o silêncio prevalecer. É pensando no Jesus. Então, quando ele ouviu de Pedro, que ele é o Deus vivo, Jesus respondeu para Pedro: é aí que eu vou edificar a minha igreja. Não é a igreja física, é a igreja do coração, é a mudança de comportamento, é auxílio ao próximo. Então, será que eu estou deixando Jesus edificar a igreja dele no meu coração? Como são as minhas atitudes? Como são as minhas palavras? Como é o meu silêncio diante da vida, diante das dificuldades dos outros e das minhas próprias dificuldades? Nós precisamos muito refletir sobre a própria atitude. Eu não tenho que refletir sobre as atitudes da Van, eu tenho que refletir sobre as minhas próprias atitudes. Se eu estou permitindo que Jesus renasça no meu coração, que Jesus edifique a igreja dele no meu coração. Então o que eu preciso é descer Jesus da cruz. Preciso colocá-lo no dia a dia hoje, não é no ontem. Ontem era uma outra cultura, uma outra sociedade, patriarcal, cheia de comportamentos que hoje não são os mesmos. Então nós temos que colocar Jesus hoje. Então, diante do excesso de uso das mídias, como que Jesus agiria? Com o uso devido ou indevido das redes sociais, como que Jesus agiria?
Diante de dificuldades, de pessoas em situação de rua, em pessoas gravemente doentes da alma, como a depressão, como o uso de entorpecentes, com tantas doenças mentais que temos hoje. Se eu estou com alguém próximo a mim, ou qualquer pessoa que eu encontre no meu caminho, ou que seja eu mesma, o que Jesus faria? É essa resposta que deve ser as nossas atitudes. Nós precisamos pautar as nossas atitudes nos espelhando em Jesus. Por isso é que no Espiritismo a gente fala, que Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Não porque foi pregado na cruz, isso foi uma passagem, um momento extremamente importante, que trouxe grandes lições, mas que não é a única, que não foi só isso que ele veio fazer para nos salvar. O salvamento dele está na exemplificação dele, de toda uma vida, desde a concepção de Maria até hoje, não após o desencarne dele e a ressurreição dele, mas até hoje, a exemplificação dele, porque ele ainda está aqui conosco, para nos exemplificar, para nos auxiliar. Então ele coloca tantas pessoas, tantas situações na nossa vida, para que a gente possa colocar isso em prática. É isso que ele quer de nós. Não apenas ficar louvando, falando que acredita, porque acreditar e não obrar e não agir é uma fé morta. Uma fé viva é uma fé com obras. Não apenas dando cestas básicas, dando alguma coisa, indo em algum lugar, mas mudando o próprio comportamento. E aos poucos nos modificando, nos burilando, porque nós somos todos diamantes do Pai. Só que estamos assim, sem brilho, cheio de arestas que precisam ser lapidadas. Então, o nosso convite de hoje de manhã é isso. Deixemos que a nossa fé tenha obras dentro de nós e obras ao nosso redor, sempre exemplificados pelo Mestre Jesus. E tenham todos um bom dia. Tirar Jesus da cruz, Tirar Jesus da cruz. E agir, fazer a primeira caridade é olhar dentro de nós, A gente tem muitas manias horrorosas, que é do ser humano. A gente coloca a culpa, que somos seres humanos. Então a gente tem muitas mazelas ainda a ser tratadas nos nossos corações. A gente tem mania de olhar para a vida do outro e não olhar para nós. E a cura é como a Ana Leia falou, a nossa irmãzinha falou, a cura começa dentro de nós. Jesus é exemplo e que nós possamos, pelo menos, calçar as sandálias dele. Eu agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado, dê seu like, curte e espero que a Ana, na nova oportunidade, sim, dê essa palavra maravilhosa, Tudo bem? Sim, claro. Muito obrigada. A Ana é do Lar de Maria, viu, gente? O Lar de Maria é os braços da mãe que alcança todos. Todos estão nos braços de Maria. Que nós possamos hoje e sempre sentir esse aconchego dessa mãe tão querida e desse filho tão abençoado. Gratidão. Gratidão.